Segunda eu começo o podcast do estilo de vida, Pedro, do treinamento físico, da atividade física. Hoje a gente tem que falar muito de atividade física, os 2 convidados que a gente vai ter vão muito para esse lado. Pedir para a galera curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o conteúdo. Principalmente. Para a gente chegar e continuar aumentando, a gente tem conseguido aumentar nosso público, continuar aumentando. Pedro, vou passar a palavra mais uma vez. Você trouxe um aluno seu para o nosso podcast. É piada interna, né? Piada interna. Mas eu expliquei para ele antes. Alunos que vão se tornando professores, né, Pedro, em algum grau. Comecei muito cedo. Em algum grau, né, alunos que em determinadas áreas especificamente se tornam Cara, o mestres. meu antigo mentor na Gama Filho, o professor Célio Cordeiro, falecido professor Célio Cordeiro, grande mestre. Ele falava que a coisa que dava mais prazer a ele era ver os alunos dele ultrapassando ele, né? Assim, indo além do que ele foi. E tu escuta isso quando tu é mais novo, tu fala, pá, Nada disso. falando forçado. E na verdade ele era de uma sabedoria enorme, né? Porque assim, hoje a gente brinca com essa história de que o pessoal foi meu aluno, mas é muito maneiro você ver as pessoas que passaram de alguma maneira que você contribuiu, ajudou de alguma maneira a formar, elas indo em frente e te ultrapassando. E digo mais, assim, sabendo, e isso sem nenhuma modéstia eu falo, sabendo que o que as pessoas tiveram comigo lá, e eu não estou falando de conteúdo, eu estou falando de postura, de posicionamento profissional e tal, certamente inspirou para que as pessoas pudessem fazer isso. E eu não estou falando de conhecimento, não, tá? Estou falando da maneira como você encara a profissão e tal. E eu sei que eu tenho certeza que eu impactei algumas dessas pessoas, né? E isso me enche de satisfação. E, mais uma vez, a gente tem a oportunidade de trazer aqui um amigo do mercado, que a gente se esbarra há muito tempo, desde a época de Estação do Corpo. Exatamente. Eu conheci o Léo na Estação do Corpo, quando a falecida Estação do Corpo também, né? Que era um lugar maravilhoso de se trabalhar. E na época já era diferenciado. Você vê as pessoas que têm um perfil um pouco diferente na academia, né? Quando entra, tem uma visão do todo que às vezes é um pouco diferente da média. E o Léo era uma dessas. Então, assim, fico muito feliz de ter você aqui, Léo. A gente já tem conversado aí para namorado um pouquinho para vir, conseguimos hoje. E aí, como a gente sempre faz aqui, eu queria passar a bola para você falar um pouquinho como é que foi a sua trajetória. A gente sempre faz isso com os convidados. Como é que foi a sua trajetória na educação física? O que te levou a fazer? Se fez alguma coisa antes, se não fez? Enfim, você fica livre para contar um pouquinho da tua história, para o pessoal conhecer um pouco do Léo Brito. Não, sem dúvida, Pedro. Poxa, super agradeço também o convite, é uma honra. Acho que todos os convidados aqui, quando vêm para cá, falam isso, né? Que é uma honra, é um prazer enorme, porque é verdade mesmo, né? Eu conheço o Pedro quando era tudo preto e branco ainda, né? Lá atrás, né? Assim, você bota aí mais de 20 anos aí, se for botar na memória... Pegou pesado, entregou forte. Enfim, né? Desde 2003, eu acho, o primeiro contato nosso. Foi. Aí depois foi numa pós-graduação pela extinta Gama Filho também, que descansa em paz, junto com a afinada Estação do Corpo, né? Que tinha um programa incrível de pós-graduação Lato Sensu. Então, eu vi o Pedro na postura profissional e também na docência. E sempre foi isso. Um dos nortes também que eu tive na carreira. E fantástico estar aqui hoje, assim, é bem bacana. Então, eu agradeço bastante as palavras aqui, fico até emocionado também. E bem legal, assim, poder trocar aqui um pouco da experiência, né? Até você perguntou, Pedro, como é que eu comecei na profissão e tudo, né? Eu tinha um início parecido com o seu, eu fiz engenharia também durante um tempo, engenharia de telecomunicações. Tenho meu pai engenheiro, meu padrinho engenheiro, então estou cercado por engenheiros. Exatamente o mesmo cenário então, que o meu. Esse era o caminho que eu queria, mas... Enfim, sempre gostei também de praticar alguns esportes, nadei e tudo. Acho que como muita gente que procurou educação física, em algum momento também tinha um pouco dessa vontade de fazer exercício. Não era tão bom nas coisas que eu fazia esportivamente, mas eu nadava bem e gostava. E aí eu pensei o seguinte, vou fazer educação física se eu não gostar da engenharia. Fui para educação física, tentei fazer um período junto e daí nunca mais saí. Então, assim, eu estou porque eu gosto. Principalmente porque eu gosto. Assim, eu sou apaixonado pela profissão.
Isso foi em 2000, entrei pela FRJ, terminei, continuei estudando a vida toda, fui para o Lato Senso da Gama Filho, lá conheci o Pedro, o Léo, enfim, pessoas sensacionais, o Paulo. Fui fazer o meu mestrado pela Gama. Nunca parei também de cair na área da gestão. Durante um tempo eu fui da primeira turma de CBA do IBMEC, também de gestão, lá para 2005. Trabalhei montando programas de qualidade de vida em ambientes corporativos, em empresas, passei pela TIM, pela IBM, Catu, Michelin. Cara, então fiquei meio que durante um tempo trabalhando na área, com meus clientes, com meus alunos, mas também montando programas de qualidade de vida em empresas. Trabalhei nos Estados Unidos, na IRSA, né, que mudou de nome recentemente, né? Agora está outra sigla agora, acho que HFA, enfim. E eu trabalhei lá em Boston, lá na sede deles, lá também em 2002, assim, quando eu estava na faculdade. Foi uma oportunidade incrível que surgiu, que eu sou muito grato também pelo Carlos Heitor, também, que foi, enfim, fundador da Physilabor, que é uma academia que ainda existe, ainda hoje no Jockey e tudo. Então, sou muito grato por muitas pessoas assim na minha trajetória. Acho que ninguém faz nada sozinho. E fiquei nessa brincadeira. Gestão, trabalhar, até que tem mais de 10 anos que eu me dedico 100% a trabalhar, como acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui o podcast, a trabalhar na área com meus alunos de personal trainer, trabalhar na área com meu aluno, com meu cliente final. E também nunca me desliguei da parte também de pesquisa. Hoje eu dou aula na Celso Lisboa, na pós-graduação, e o Pedro foi a primeira pessoa que me convidou a trabalhar lá e dar aula lá. Isso tem mais de 10 anos também, eu vou botar 2013, 2014 aproximadamente. Isso. E foi um convite semelhante ao que me fez para vir para cá também no podcast. Foi muito, muito parecido, assim. E lá foi a minha primeira experiência, a primeira pessoa que me estendeu a oportunidade para poder dar aula também. Não sei nem se ele sabe disso, né? Mas, essa é nova. Com certeza não. Mas foi a primeira vez. E dali eu tô até hoje e sou muito grato. Assim, a gente formou um time muito bom lá naquela pós. Diferencial assim absurdo, assim, lá era bem, bem bacana. E hoje em dia eu me divido nessas duas funções. Eu trabalho na área, dou as aulas na Celso e dou alguns cursos pelo CREF também. Aí, enfim, não sei quando vocês vão estar vendo isso, mas devo estar dando um curso no CREF algum sábado aí, agora. Em abril, pelo menos, eu vou dar. Eu acho que, resumindo, mais ou menos isso mesmo. E o assunto também de hoje, né, tentar falar um pouquinho sobre essa parte de epidemiologia e exercício, atividade física, promoção de saúde, que eu acho que é o mais importante. Tem muita coisa legal, assim, tem muita coisa boa que a gente pode falar sobre esse assunto. Eu não sei por onde vai a nossa conversa, mas se deixar eu vou falar pra caramba aqui, né? Você me conhece no trabalho, às vezes eu sou muito mais na minha, muito mais calado, você é tranquilaço. mas se me deixar para um palco, eu vou ficar falando em microfone, eu vou falar até amanhã de manhã. Então a gente vai trocando aqui também durante... Essa área é uma área que o Alan eu até vim hoje para cá, eu falei assim, cara, hoje eu vou lá para aprender, porque não é muito a minha praia, não, assim. É mais a praia do Alan, pelo menos nos últimos... mas quando eu sento aqui com um convidado se eu falo... Eu venho para aprender também. O que eu quero dizer é mais... a minha contribuição vai ser uma contribuição mais, normalmente nesses cenários, ela é mais provocativa, né? É um assunto que eu gosto muito de estudar. O Alan gosta de estudar. É o segundo depois da obesidade. E a gente trouxe aqui o Ramon para falar de obesidade. Se você lembrar, eu fiz mais perguntas do que falei. Que eu aproveito, porque sempre que eu encontro com alguém que estuda a mesma coisa que eu, tem um monte de coisa que o cara viu que eu não vi. Tem um monte não só tô falando de estudo, não, tô falando de entendimento. Exato, tem uns insights que a gente vai trocando aqui. Opa, isso aqui é legal. É um momento importante para mim. No caso, hoje eu vou me aproveitar muito mais, com certeza, de você do que você de mim. Essa é a vantagem de estar do lado de cá. Vamos lá, o Pedro é o rei da pauta, não sei se você sabe. É o rei de estragar a pauta. De não fazer pauta. Não, mas ele é o seguinte, ele quando eu faço a pauta, ele debocha de mim. Aí, quando ele faz a pauta e manda pra mim, quem sai daqui, a gente vai sempre fazendo a resenha, eu acho que saiu um pouquinho do assunto. Né? Saiu do assunto. Hoje ele nem me mandou pra não ter risco. Tá com ele guardada no bolso dele. Bom. Tal que foi combinado entre vocês, pode me mandar brasa aí. Surpreendido, né? Pois é. Léo, na verdade, assim, eu queria começar perguntando pra você, como é que você tem visto hoje esse mundaréu de informações, né, dentro desse cenário mais epidemiológico aí do exercício e saúde, e o que você pode ajudar no esclarecimento inicial, assim, para o pessoal que fala assim, cara, para você parte disso aqui, ó, entende isso aqui primeiro, importante ter isso aqui como base, quando alguém te falar um dado, pensa nisso, né? Como é que o cara que está ouvindo pode usar depois e falar assim, cara,
essa informação aqui, ó, pô, será que ela passa por esses crivos aqui? Será que... O que eu preciso ter de mínimo de crítica quando eu pego alguma coisa que a imprensa colocou ou que o mesmo trabalho científico colocou para poder não interpretar aquilo errado? Eu não sei o que é pior às vezes, né? Se é falta de informação ou excesso, né? Acho que os dois são muito complicados. Quando você também tem excesso de informação demais, você fica meio perdido e você não sabe, consegue selecionar direito. Parece que tudo, que nem uma vez eu fui fazer uma apresentação, tem alguns anos isso, e uma aluna lá estava num curso lá que eu dei, fui convidado, e ela fez um questionamento que eu achei bem válido, assim, e depois, bom, acho que dá para repensar a maneira que eu estou abordando o assunto. Eu comecei a mostrar sobre colesterol, dislipidemias e exercício. Aí eu dei a impressão de que tudo funciona, qualquer coisa funciona. Assim, mas isso aí também funciona, isso também funciona, então qual é a diferença de você prescrever, então, um exercício para dislipidemia, para HDL, colesterol, para LDL, mas qual é a diferença? É só se movimentar? Então a gente se torna muito irrelevante nós como profissionais de saúde e profissionais de educação física. Eu pensei, poxa, talvez eu não esteja passando a informação da melhor maneira, porque eu também passei até a selecionar melhor. Então a gente aprende muito também nessa troca. E acho que nessa parte de epidemiologia, se a gente conseguir falar um pouquinho sobre causalidade e correlação, acho que a gente já consegue diferenciar bastante, e nesse momento a gente conseguir melhorar um pouco isso, assim, né? Porque a gente acaba vendo muito post de internet, ou como você falou bem, na imprensa, no jornal, também saindo muita coisa assim, ou revista, e você olha aquilo, você até questiona, poxa, será que isso realmente faz sentido, assim? Porque, toda causalidade tem uma correlação, mas nem toda correlação tem causalidade. E aí, quando a coisa é muito clara, beleza, a gente consegue diferenciar, mas quando as coisas são muito próximas, já fica um pouquinho complicado. Se puder botar uma imagem para mim, rapidinho, que eu tenho mostrar um gráfico que, a gente olhando aqui, é uma escala temporal de 99 até 2020, que as duas relações aqui parecem bem próximas. As duas curvas parecem ter uma correlação muito grande, e dependendo da pessoa que fosse ver, até a gente enxergaria como uma possível causalidade. Mas se a gente passar para a próxima figura, a gente vai ver que talvez não seja bem isso, né? Essa é uma relação, aquela relação de correlação espúria, né? Uma relação entre o consumo de leite e a taxa de divórcios no Colorado, mostrando que foi caindo, né, a quantidade de gestão de leite, e daí também foi diminuindo a taxa de divórcios no Colorado. Então, se você bota uma matéria dessa, um possível estudo aí, e as pessoas olharem, vão imaginar que, caramba, tem correlação, e daí vão começar a explanar e tentar encontrar até causas para isso. Poxa, será que pessoas que têm menos, sei lá, tomam menos leite, têm menos dor de barriga, com menos dor de barriga, menos conversas, menos discussões com seu marido, com a sua esposa, e por isso vai ter menos problemas no relacionamento. Começa uma elucubração de mecanismo. Exato, você quer confirmar aquilo. E esse é o problema, porque quando a gente vê alguns pesquisadores querendo confirmar aquela informação, né, ou fazendo uma pesquisa porque ele acha que tem correlação, porque ele viu se repetir, é que é o grande problema. Então, a causalidade, quando a gente pega um exemplo muito prático também, né, que a gente pode conversar, você pega sobre o consumo de cerveja e sorvete no fim de semana. Se você pegar durante a semana, o consumo de ambos é baixo. Final de semana, aumenta tanto de sorvete na praia, quanto de cerveja na praia. Opa, então será que as duas variáveis, sorvete e cerveja, têm correlação e causalidade entre elas? Deve ter causalidade porque você toma sorvete, fica com sede, que é doce, e toma cerveja. Ou será que só porque tem mais gente na praia e será que é uma variável C que está trabalhando, que está interferindo nisso? Essa é a grande questão. Se a gente ficar só pensando nessas duas correlações A e B e não pensar na C, a gente começa a fazer elucubrações e imaginando que duas situações têm correlação. O problema é esse, quando elas são muito próximas, quando são parecidas, quando estão na área de saúde, e a gente quer, de repente, confirmar aquilo por alguma razão, só porque teve correlação estatística. Você fala de Big Data, se pegar de inteligência artificial, a gente botar qualquer coisa no chat GPT, no OpenAI, qualquer coisa assim, no DeepSeek, você vai encontrar correlação sobre qualquer variável. E ele vai te dar a resposta para qualquer variável. E aí é muito difícil hoje em dia. Por isso que eu comentei no início que a falta e a ausência de informação é tão ruim quanto o excesso de informação, porque o excesso também deixa a gente distraído e bombardeado, assim, você quem sabe tudo não sabe nada. Então, a gente não consegue ter muito dessa questão. Se deixar, eu vou continuar falando aqui. Pode. Fica à vontade. Tá, então, beleza. Então, assim, se a gente tiver que interromper, a gente interrompe. Não, beleza. Não, se deixar, eu vou aqui. E assim, senão a gente não consegue respeitar. Por isso aqui, por acaso, é de um cara que faz correlações espúrias. São correlações de variáveis que não tem nenhuma relação entre elas. E o cara bota numa inteligência artificial para fazer um paper fake
correlacionando essas duas variáveis, e o cara publica isso, mas é muito claro que é fake, ele deixa um disclaimer que é fake também. Só que, cara, é incrível. Tem uma do Nicolas Cage relacionando o número de filmes que o Nicolas Cage faz com morte por afogamento em piscina. Enfim, a gente tenta confirmar tudo, mas correlações espúrias, né? Ainda bem que não tá fazendo tanto filme mais, assim, né? Diminuiu um pouquinho. Né? Talvez muita gente não saiba nem quem é o Nicolas Cage aqui também, né? Que tá assistindo aqui com a gente, que é ótimo. Vai morrer menos gente afogada. Mas quando a causalidade também ela respeita alguns aspectos de temporalidade, para saber se realmente tem uma relação causal entre elas, de tempo, de efeito entre elas, quando tem a força de associação também entre elas, entre essas duas variáveis, porque também não adianta a gente falar sobre variáveis também muito diferentes se a gente não tem nenhuma hipótese por trás. Você está fazendo essa pesquisa porque você já tinha uma hipótese antes, ou você está fazendo porque simplesmente botou no banco de dados que você tinha e você botou no pacote estatístico variável A. Acha alguma coisa aí para mim, né? Acha alguma coisa para mim, exato. E tem gente que faz isso mesmo. Mas às vezes tem relação mesmo. Poxa, você pensou, você teve uma hipótese e você descobriu. Tem consistência. Outros estudos também encontraram também esses mesmos resultados. Eu lembro que tinha um tempo atrás, na época de graduação pós, era o FATMAX, o Concone, pronto, por exemplo, né? O teste Concone, também tentar descobrir o limiar ventilatório, limiar anaeróbio através da frequência cardíaca, que esse pesquisador italiano encontrou essa tal deflexão da curva, mas ninguém conseguia mais repetir esses mesmos dados, né? Assim, então não tinha consistência, não tinha confiabilidade no método também de nada, mas as pessoas falavam, não, vamos achar porque esse é o ponto, ou então o FATMAX também, a gente vai passando, né? Os anos vão passando e a gente vai vendo toda hora essas associações complicadas, né? Vivemos num museu de grandes novidades e tem que se adaptar, mas a gente sabe também que o futuro não é mais como era antigamente. Então, se a gente não se tornar assim uma metamorfose ambulante, a gente vai ficar sempre preso às coisas de antigamente e não vai conseguir mudar nunca. Então, a gente tem que estar sempre mesmo estudando e tentando se atualizar e ver, será que aquele método científico que foi feito antes, ele era realmente mais adequado? Ou para a época era, também não invalidar o que foi feito naquela época, porque nesse quebra-cabeças da epidemiologia, é cada bloquinho, cada quebra-cabeça para tentar montar a figura total. Enfim, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu vou deixando aqui. Assim, a minha questão é bem macro, assim. Sim. Ao mesmo tempo que existe essa dificuldade e a gente tem que ter um baita de um cuidado com essas associações, elas são muitas vezes o ponto de partida para alguma coisa tem aí, pra né? gente tem fumaça ali. começar a identificar alguma coisa, né? E aí, dentro do exercício, a gente tem, por exemplo, a associação clássica que era da capacidade aeróbia dos indivíduos. Não sei se o termo é a capacidade, mas o VO2 máximo, que é a maior quantidade de oxigênio que você consegue absorver e utilizar em exercício máximo. E ele tem uma associação com dados em diversas situações, mais especificamente, se a gente for falar de mortalidade, morte por todas as causas. Sim. E isso depois, hoje em dia, começou a se expandir, né? Então, eu queria... não sei se você tem dados, assim, tipo de grandeza, de importância. Então, assim, tipo, fisicamente, o que é hoje importante? Tipo, se você tivesse que trabalhar alguém a partir dessas associações, né? O que fala assim, ó, cara, mais importante pelo menos o que a epidemiologia mostra, trabalha isso, essa variável é importante, essa outra é importante. E aí, obviamente, provavelmente tem estudos de treinamento que possam eventualmente corroborar ou falar, não, aqui não sei se é bem assim e tal. Só que desse um panorama geral aí, se for possível. É que essa resposta dele, antes eu só queria trazer de uma questão que você trouxe que é muito importante, que é da causalidade, da correlação, da associação, só para reforçar para o nosso público. Causalidade quando uma coisa que você faz aqui, ela efetivamente causa outra. E aí vai ter associação, obrigatoriamente. Sim. Mas o fato de ter associação não quer dizer que uma coisa esteja causando a outra. O exemplo que você deu da praia é maravilhoso. Talvez a causa comum seja o excesso de gente, mas ainda tem um calor. Tem o calor. Aí você vai ter outras causas, cofatores, as coisas interagindo, que é mais complexo ainda, mas
Quando não tem a associação, então você já meio que exclui a possibilidade de uma causalidade. Então, estudos de associação, porque senão chega uma hora que a galera fala assim, porra, para que estudo de associação? Às vezes para descartar uma hipótese que é importante. Exato. Só queria trazer esse também ponto. É relevante isso também, você não encontrar associação entre as variáveis é muito importante. E aí você consegue ter pera, isso aqui, então se eu não tenho associação, eu já posso descartar uma causalidade. Ou investigar também essa amostra para saber por que também, talvez não tenha tido. Isso, também, será que não teve? Será que eu tive um problema estatístico? Será que eu tive um problema com a amostra? Não quer dizer que numa outra amostra não venha a ter, mas descarta naquela situação a causalidade, correto? Total. Eu acho que isso é importante. Não, sim, é bom. Uma coisa descarta a outra, mas a outra coisa não confirma. Ou seja, a falta de correlação descarta a causalidade naquele experimento e a presença de correlação dá um primeiro passo para o estudo da possível causalidade. Perfeito. Legal. E causalidade significa quando você faz A, você causa B. Isso é a causalidade. E o que você mostrou aí, A e B andando junto, não necessariamente A está causado... É que nem a do consumo de leite com divórcio. É maravilhoso esse exemplo do Nicolas Cage, eu tinha visto também, eu não lembro onde eu vi isso, cara, é muito bom. Eu quis pegar um diferente também. Aí... É bom pegar, que esse do Nicolas Cage é o que está sendo divulgado. Tá muito bom, é muito bom. Foi legal. Obrigado, acho que isso aí funciona super bem também. Às vezes o pessoal confunde a variável A causa B. Às vezes pode ser o B que causa A. Também tem isso, né? E aí o pessoal inverte também e começa também a locobrar hipóteses e explicações, quando na verdade será que não é o contrário isso? Sim, será que não tem uma relação inversa? E também acho que é legal também reforçar sobre viés de confirmação também, que eu acho que é legal, é quando o pesquisador, e vou te falar também, tem um slide legal também sobre aptidão cardiorrespiratória também, VO2 máximo, bem bom também, Pedro. Mas se eu falar sobre viés de confirmação, uma historinha também que eu acho bacana é quando você, sei lá, você vai você tem um parente seu que vai para o hospital e ele morre no hospital. E aí você fica chateado, fica triste, e você depois conversa com outras pessoas sobre isso, e outras pessoas confirmam não, ou melhor, repetem a mesma história. Nossa, meu parente me foi no hospital e morreu no hospital. Opa, o hospital mata a gente. Então, vamos fechar os hospitais. E aí você começa a fechar os hospitais porque você, na sua bolha, você passa a acreditar que o hospital mata pessoas. Você pode substituir isso para o que você quiser. Para o que você quiser, na variável que você quiser e que você entender melhor. E aí, políticas públicas são feitas desse jeito, números estatísticos são feitos desse jeito, e quando e a pessoa às vezes está naquela bolha e não consegue enxergar o outro lado. Não, o hospital salva, você tem que ir para o hospital, você não pode fechar hospitais. Mas o viés de confirmação, quando você quer fazer uma pesquisa que confirme só porque você quer, só porque você acha, e naquela sua bolha muito fechada. Isso eu acho que é legal também conversar também, porque às vezes você também tem hipótese, mas é um problema muito sério para a epidemiologia também isso, né? Isso é sem querer entrar em polêmica, mas tem um estudo recente também da USP sobre máscara e o Covid recentemente, quem quiser depois busca, e eu acho que vale a pena, serve como dever de casa para quem quiser dar uma olhada, e bem interessante, assim, eu acho que tem a ver com um pouco sobre esse tema que a gente está conversando hoje. Não vou me estender sobre isso. Fica à vontade. Tem uma imagem também legal também, que fala sobre a associação do VO2 também, e você perguntou sobre as variáveis da aptidão, que eu acho legais. Vamos passando mais para frente, por favor, as imagens, mais um pouquinho, isso é bem legal também, mais um pouco. Eu acho que isso fica bem bom, assim, né? Acabou que isso é um pouquinho da formatação, mas não tem problema, dá para todo mundo ler aqui e entender mais ou menos aqui a imagem, né? Isso aqui são estudos assim da década de 90, 2012, recentemente, são sobre correlações também, inúmeras correlações e possível causalidade entre a aptidão cardiorrespiratória, o VO2 máximo, e a probabilidade de você desenvolver hipertensão. São 3 estudos multicêntricos, locais diferentes também, um estudo japonês, que é de 93, outros 2 estudos são americanos, falam sobre um baixo valor de VO2 máximo correlacionando com o risco de você desenvolver hipertensão. E um dado que eu acho bem legal também sobre isso, que esse estudo de 93, que deu um número até alto, 90%, porque populações diferentes, hábitos alimentares diferentes, comida japonesa, mas não tem, sei lá, dependendo da sua linha, né? Não tem, pobre em carne vermelha, não sei o quê. Por outro lado, também tem o shoyu, também, que tem uma quantidade de sódio também diferente, hábitos diferentes. Então tem um peso genético, tem um peso comportamental,
também nisso, diferente dos outros dois estudos, números de cortes diferentes, enfim, não somos 100% iguais, porque somos indivíduos, e indivíduos têm a nossa genética e nosso fenótipo também, que influencia bastante a gente, né? Influenciam bastante a gente. Mas você pode passar mais uma imagem? E nessa outra também, acho que não... deixa eu ver, acho que eu não botei... Não precisa passar, pode deixar naquela anterior mesmo, por favor. E também tem um detalhe nesse estudo de 93 do Sawada, que ele mostrava o seguinte, que a idade era o maior fator de risco. Foi um acompanhamento de 5 anos nesse estudo de 93, essa meta-análise que foi feita, e em 5 anos todo mundo aumentou a pressão arterial sistólica. Por outro lado, aquelas pessoas que tinham que tinham aumentado também a aptidão cardiorrespiratória, eram aquelas que menos tinham aumentado a pressão arterial sistólica. E aquelas que pioraram foram aquelas que mais aumentaram. Isso é uma foto, né, na verdade. Não é um estudo, longitudinal, né, é um estudo transversal, perfeito. Então você pegou uma foto aqui e uma foto ali. Você reavaliou aquelas pessoas e dali você fez aquela informação. Não teve acompanhamento nesse período, mas dá uma impressão para a gente do cenário. E daí a gente tenta também pensar. Eu acho que isso ajuda também um pouquinho naquela pergunta que você tinha feito. Se a gente voltar um slide também, tem uma associação também bem interessante, que é sobre treinamento de força e diabetes, também com prevenção, sobre diabetes tipo 2. Que aqui embaixo, se a gente está vendo aqui, é uma correlação entre a minutagem semanal de treinamento de força e o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. A gente vê que, aproximadamente, por volta de 90 a 120 minutos, você já consegue ter uma redução de quase 25% do risco de desenvolver. Não quer dizer que você não vai desenvolver. Mas se a gente conseguir diminuir, isso é bem interessante. É um estudo com 32 mil homens. Por outro lado, também tem a gente sempre questiona, porque tem algum viés também em todas essas pesquisas. São estudos também, normalmente, de questionário, que a gente também tem algumas... retroativo, é muito mais fácil alguém mentir do que falar a verdade sobre seus hábitos de exercício. Dificilmente, por exemplo, dependendo, a gente sabe, né, até em qualquer questão, né, dependendo de quem for entrevistado e a etnia dessa pessoa e o entrevistador dessa pessoa, ela pode dar respostas diferentes para essa pessoa. Não falando de exercício, mas qualquer outra situação. Então, assim, exercício, você quer dizer que você faz pouco exercício? Não. Se perguntar de salário, será que todo mundo vai dizer que ganha pouco, quem ganha pouco, ou vai aumentar? Então, tem uma série de questões que a gente também tem que, né, prestar atenção na hora de você ver também esses estudos retroativos, de coorte, sobre exercício. Mas, como você falou bem, Alan, é uma luz, assim, né? Isso aí que a gente faz com pessoas, senão você desacreditar em tudo, e não é verdade isso. E se vários estudos confirmam um acaso, né, talvez tenha realmente alguma relação entre as variáveis. E o legal também, que apesar até do título desse artigo falar sobre treinamento de força, de weight training, você lê também lá dentro, porque é legal ler também o estudo, né, lá dentro ele fala, mas se você fizer o combinado, o treinamento concorrente aí, Pedro, lá da época da pós, hein? Mas se você fizer o combinado entre o cardio e o treinamento de força, a prevenção aumenta muito mais, aumenta em 59%, aumenta muito mais se você conseguir completar as duas atividades. Então você pega só o título e lê o resumo, você fica preso só na informação do treino de força e replica essa informação no vídeo. Até você pode estar até super bem intencionado, mas faltou informação, você podia estar falando um pouquinho melhor sobre isso. Não sei se foi mais ou menos o que você estava perguntando, Pedro, mas a gente tem muita coisa legal também, assim. Eu falo porque nos últimos... A minha geração, acho que no seu caso também foi isso. Vou chamar aqui da nossa geração, o Alan também nessa história. Acho que a nossa geração, ela viveu a explosão ali do trabalho aeróbio. Ela já pegou o final, vamos dizer assim, mas estava no auge, né? E aí a gente pegou o início do trabalho de força. Certo, total. Quando eu falo início do trabalho de força, é o início da popularização, né? Só que na época, tudo que se falava do ponto de vista de exercício, né, para saúde, para qualidade de vida, era sempre relacionado à aptidão cardiorrespiratória. Sim. E aí, de alguns anos para cá, esse cenário parece que deu uma mudada assim muito grande. E tudo passou a ser neuromuscular, força. Sim. E aí o trabalho cardiorrespiratório,
continua sendo super bem feito para assessorias de corrida, como tem lá a MCP, tem diversos outros modelos de assessoria esportiva que fazem corrida, triatlon e tal. Então o pessoal continua fazendo, mas dentro da academia, mudou completamente. Aquela sala cardio que a gente via há um tempão atrás, eu não consigo, assim, pode ser a minha bolhazinha também, tá? Porque os meus clientes particulares que fazem, vai lá, vai fazer prova e tal, esse cara continua fazendo, mas o geralzão, ele diminuiu a impressão que eu tenho. Porque a força ganhou muita notoriedade e uns trabalhos de associação e tal mostraram que a força estava bem associada não só com questões que era o que se procurava antigamente estéticas, mas também estava bem associada com questões mais na área da saúde, inclusive com mortalidade por todas as causas. Sim. Porém, aparentemente as pessoas esqueceram que ainda assim o cardio ainda é maior. Aí confirma para mim se eu estou falando alguma bobagem, mas a associação com a aptidão cardiorrespiratória, ela ainda é maior. Se a gente, obviamente, combinar, ainda vai maior ainda, mas ainda é o cardiorrespiratório o centro ali da questão de saúde, né? Tô falando bobagem, Alan? Ou você que estuda mais essa área que eu? Porque o meu viés é a força, né? Mas, assim, claramente eu vi um abandono gradual. Se a gente lembrar na época da estação... E acho que isso precisa ser retomado. Assim, até há pouco tempo atrás, aquele Peter Attia com o livro dele e o trabalho de zona 2 e tal, de baixa intensidade, não sei o quê, deu uma leve tendência de volta, mas assim, e eu falo de dentro da bolha, porque o CrossFit é uma das modalidades que quase que tirou de cena o cardiorrespiratório clássico, porque a própria atividade do cross, ela já leva um pouquinho, mas o cara que não faz isso, que vai na academia, faz a força e vai embora, ele não tem esse componente, né? Então, assim, como é que você vê essa... Tem alguma visão um pouco diferente da minha? Complementa alguma coisa? Eu concordo 100%. Se a gente pegar há 20 anos atrás, quando eu era estagiário, do setor cardio, ficava ali aferindo a frequência cardíaca e controlando o muralzinho de fila para fazer a esteira, a bicicleta. Acho que nem tem mais isso, né, se bobear, né? A gente vai nas academias, é o que eu vejo a mesma coisa. Não estava negligenciado, mas diminuiu muito, assim, a quantidade de pessoas fazendo a atividade cardio. Apesar de ter aumentado o número de corredores e tal. Total. Cada ano... O outdoor, eu acho que teve uma migração e eu acho que tem um aumento de pessoas. Eu não sei se é relativo, porque você vai aumentando a população, você vai aumentando naturalmente. Se mantiver a mesma relação, você vai ter mais gente chegando para você. Faz sentido. Mas eu acho que também tem um aumento, tem uma penetração maior. Mas nas assessorias, o que a gente observa é o crescimento do número de corredores. O comportamento mudou também, né? E a gente fica, às vezes, na bolha da academia, mas a pessoa quer fazer algo não sei. Mas é questionar mesmo, conversar, né? Saber, investigar, né? Porque que... A minha percepção pelo tempo que eu fiquei ali é que as pessoas faziam muito forçadas por causa da questão saúde. Sim. E nos últimos 10 anos, meio que as pessoas perderam um pouquinho entre aspas, do respeito pela aptidão cardiorrespiratória. Sim. Do ponto de vista de saúde. Devia ter trazido minha foto com o Cooper aqui para botar. Do ponto de vista de saúde, tá? Do ponto de vista de saúde. Sim. Não do ponto de vista de desempenho e tal, mas do ponto de vista de saúde. Porque o cara procurava, muitas vezes, para emagrecer, aí o cara fala, o que emagrece é o treinamento de força, não é o treinamento aeróbio. Aí, então o cara foi excluindo. E a última rodada disso, né, foi, treinamento de força está associado com redução de mortalidade por todas as causas. O treinamento de força da perna está associado, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas informações que eu estou falando aqui. O trabalho de força está associado com redução de demência. E aí você começa a associar cada vez mais a força, então começa a dar a impressão de que, cara, eu vou fazer a musculação e tá tudo certo. Mas aí eu tenho uma pergunta pro Léo, para complementar a sua. O treinamento de força ou a força está associada? Pois é.
Porque muitos desses estudos Exato. epidemiológicos, você não Sim, tem exato. controle se a pessoa estava fazendo o treinamento. Você tem trabalho com treinamento de força, tem, sim. mas não é pouco, Léo? É. E, Então, e um pouco mais de atenção. Mesmo cardiorrespiratório também é pouco. sim. É muito de atividade física. Atividade física. A E relação- não de exercício. E não exato. de exercício, atividade física como um todo, sem olhar muito pro treinamento em si. Mas tem condicionamento cardiorrespiratório, tem treinamento de força. Mas, cara, olha lá, força de preensão manual. Uhum. Aí É associa... natural ou é a Exato, treinada, né? Aí associa força de preensão manual. Então deixa eu ficar o dia inteiro fazendo isso aqui. Aí, vem cá, foi a força de preensão manual que levou ele a viver mais? Ou o fato dele estar vivendo mais tem um conjunto de fatores que ali tem dentro, essas coisas estão caminhando mais juntas do que uma, talvez. Uma está provocando a outra, ou melhor, uma talvez esteja interagindo com a outra. Eu tenho, obviamente, um viés, mas eu estou fazendo em formato de pergunta. Tá, tô pensando muita coisa aqui. Muita coisa mesmo, assim. Tu vai falar a beça agora, imagina. Vamos ver. Fica à vontade. Se a gente pegar, por exemplo, um guidelines no Colégio Americano, de Medicina Esportiva, pegar o último que saiu agora, enfim, nem não tive acesso, mas o anterior, tem logo no iniciozinho, se a gente pegar as primeiras páginas ali, já tem um gráfico bem bonito, assim, falando sobre atividade física e aptidão cardiorrespiratória. Beleza. E relacionando isso com a mortalidade por todas as causas. Impressionante, assim, a diferença. Ambas estão legais. Se você é ativo fisicamente, você é legal, você consegue diminuir, isso não é exercício, né, atividade física, né? Você consegue diminuir a mortalidade por todas as causas, mas estar bem condicionado ou ter um bom condicionamento parece que é o mais relevante. E aí a gente pensa, poxa, se ter um bom condicionamento ou estar bem condicionado ou ter um bom resultado no teste que deu aquilo, é isso, então se eu treinar eu vou. Tem um trabalho bacana, muito bacana, deve ter mais de 15 anos, que correlacionava não correlaciona, o estudo está aí ainda, né? Flexibilidade naquele sentar e alcançar, aquele teste sentar e alcançar, com a rigidez das paredes das artérias. Então, era um estudo, eles pegaram os resultados do teste sentar e alcançar, dividiram em terços e compararam o pior terço com o melhor terço. Descartaram o do meio. E o do meio ficou ali no meio, ficou no meio mesmo, e pegaram o primeiro e o terceiro. Tercio, não sei, quartil sei que existe, tercio agora eu tô na dúvida. Tercio mesmo, obrigado. Então, pegou o primeiro tercio e o terceiro tercio, fizeram uma comparação estatística. E viram que as pessoas que tinham melhor flexibilidade, que saíram melhor nesse teste de flexibilidade, eram aquelas que tinham menor rigidez na parede das artérias. Rigidez na parede das artérias tem associação também com mortalidade por todas as causas, e aí começa o negócio. Então vou fazer alongamento, trabalho de alongamento, melhorar a flexibilidade, porque daí eu vou melhorar a rigidez da parede das minhas artérias, minha rigidez endotelial, para daí eu viver mais. Putz, é muita, né? O chato é ler isso no artigo, né? O autor sugerir isso que é muito triste. Isso que é muito triste. Ele apresentar a informação não está errado. Ele pode até sugerir, ele pode falar, ou fala de uma limitação. Olha, a gente não investigou isso, a gente não fez isso, a gente não está dizendo isso, é isso. Aí ele vai e começa. Então, assim, eu acho que tem muito a ver também com o que vocês falaram. É um artigo bem legal, assim. Você vê assim, pô, artigão, mas, peraí. Bastante coisa bacana. Forçou aqui um pouquinho, né? Deixa eu só dar um... Forçou aqui um pouquinho. Porque aí o cara terminou, pelo que você falou, recomendando alongar. Recomendou. Só que aí vê o seguinte, uma pessoa que está com menos rigidez na artéria, provavelmente tem uma chance maior dela estar comendo melhor, dela estar se exercitando mais, ela pode estar fazendo treinamento de força, ela pode estar correndo, e isso tende, por si só, a já manter um grau maior de flexibilidade que uma pessoa que não está fazendo nada. Sim. E talvez a maioria nem nunca tenha alongado. Talvez, eu estou dizendo, ele não está investigado. Aí você acha uma associação por um efeito colateral positivo que aí, de novo, que se coaduna e mostra um benefício. As coisas estão caminhando juntas, sim, mas elas não necessariamente elas estão relacionadas. Tem causalidade entre elas, né? Tem uma coisa anterior que talvez tenha levado aqui. Não estou dizendo que não deve alongar. Quer dizer, eu diria para não alongar porra nenhuma, mas tudo bem. Não é esse o foco aqui. Mas é bem interessante. Essa outra correlação que você falou também, Pedro, sobre a potência de perna, né? Força e demência, Alzheimer, né? Tem até uma imagem legal também aí que a gente pode botar também sobre esse artigo, que deu uma bombada. O artigo é até antigo, assim, né? E aí, de repente, o pessoal achou o artigo. Pode passar mais um pouquinho, por favor.
mais outro, mais alguns aí, mais alguns. Esse aí, também. perfeito. Pois é, né, tem apreensão. Tem apreensão legal. Mas se for bem analisar. Mas a gente pegar aqui, por exemplo, esse trabalho aqui que fala sobre potência de perna, de membros inferiores e correlacionando com a parte cognitiva, com demência, com Alzheimer, né? Recentemente saiu uma matéria também no Eu Atleta, saiu também pessoa na internet falando, no Instagram, então malha a perna. Eu vi algumas alunas minhas, muitas recentemente, falando isso. Não sei se vocês ouviram há mais tempo, mas assim, mas para mim foi um universo recente isso. Os últimos 2 anos. Pois é, exato. Bizarro isso, sim. E tem que malhar a perna, o que salva é perna. Tem um aluno meu que faz uma brincadeira com ele, vou malhar o que? Perna. E é brincadeira, né? Assim, porque, na verdade, se você começar a analisar, assim, o artigo é legal, o artigo não é ruim, não. O artigo é bom, vale a pena a leitura, assim, dentro das suas críticas que podem ter, assim, mas o artigo é legal. Foi com gêmeos, né, para poder ver qual delas tinha maior potência de membros inferiores, e daí, as que tinham maior potência de membros inferiores eram aquelas que também, por acaso, exibiam menos problemas relacionados à demência, menos questões relacionadas à demência. Legal. Aí também só não dizia se uma treinava, outra não treinava, ou quão ativas elas eram, e sim, único exclusivamente ver a potência de membros inferiores. Aí, assim, o primeiro questionamento que eu fiz quando eu li, antes de ler o artigo, eu pensei, caramba, legal, mas membro inferior, então eles testaram. Você lembra qual que era o teste desse aí? Putz, eu não lembro. Eu vou chutar de força de quadríceps, de extensão de joelho, tá? Mas eu não tenho certeza. É bom dar uma olhada. Mas eu tenho quase certeza que foi esse. Mas eu pensei, então, se estão afirmando isso também no título do trabalho, que é o Kicking Back, frase de impacto pra caramba, né? O Kicking Back Cognitive Aging, isso é espetacular, né? Eu pensei, então eles também fizeram testes com outros grupamentos musculares e determinaram, então, que seria apenas o de membros inferiores. Aí não, foi só conveniência, assim, porque o teste de perna. o teste de potência muscular que eles fizeram foi de perna. E aí, é o de perna, então só perna salva, né? Só perna salva. O que é um absurdo, porque a pessoa que lê, que talvez que não seja, que seja leiga no assunto, e o leigo tá tudo bem, tá tudo certo, o leigo lê e não pegar a informação, tá tudo certo. Mas reproduzir isso, e a gente também talvez tenha um conhecimento maior, não pegar para ler e não pegar a fonte primária, não procurar ver, hoje em dia é tão mais fácil, e saber realmente aquilo e ficar reproduzindo isso é que é o problema. O leigo falar não tem problema, a gente falar é que aí é bem, bem chato. Se a gente botar mais um slide, a gente vai ver que, na verdade, qualquer força, na verdade, melhora questões cognitivas. Se a gente botar o grip strength, que é a força de preensão manual, em vários outros estudos, também com uma amostra muito grande, epidemiológicos, falando sobre isso, então assim, você tem que ser forte. Agora, de novo, eu também não sei, como você falou, brincou, né? Então vou ficar fazendo isso aqui o dia inteiro, tô no carro, pego a bolinha e fico ali, né? No trânsito ali, fechando, né? Alonga. Já tenta alcançar e fica assim já. Vai viver para sempre. 2 em 1, vai morrer nunca. Então essa que é a grande questão, assim, será que tem populações diferentes, população chinesa, população americana, é uma revisão sistemática, são várias revisões sistemáticas e meta-análise, quando a gente pega vários estudos e tenta matematizar e tentar dar algum tipo de informação matemática sobre isso, mas tem que ver com muita calma, né, e muito cuidado, senão a gente fica só dizendo só perna salva, mas também não é só fechar a mão que salva, não é só isso, é força. E força, a gente sabe que tem correlação com longevidade e mortalidade por alguma coisa. Então, pessoas mais fortes em supino, por acaso, são aquelas que vivem mais. Pessoas mais fortes em leg press também são pessoas que vivem mais. Tem estudos também que falam sobre isso. Estudos de quase 20 anos atrás, falam sobre isso. Aí vem a outra coisa. Então, tem que fazer o leg press, porque tem que fazer o supino. Segunda é o dia do supino, terça é o do leg, né? Poxa vida. Leg day. Leg day, exatamente. Acho que é bem, bem interessante isso, porque como bomba muito, a gente fica meio cego e quer confirmar a teoria. A gente sabe que treinar a perna é importante para locomoção e autonomia funcional. A gente sabe disso, aparentemente parece que faz sentido você fazer exercício de perna por conta dessas duas questões. E aí quando você bota para outras questões como demência, assim, caramba, ninguém quer ficar com demência Alzheimer. E aí você acha que tem que treinar sua perna. Isso, e aí cai na mesma coisa que a gente estava falando anterior. A pessoa que está forte de perna ou forte de punho, ou flexível, essa pessoa provavelmente está tendo um estilo de vida que está levando àqueles benefícios todos. Sim. É um conjunto de fatores. E, em geral, e muitas vezes esses trabalhos não estão controlando o treinamento que a pessoa fez. Não quer dizer que a pessoa estava fazendo o leg press. O cara, esse do leg eu não vi. Não, mesma coisa. O cara corta, traz para academia,
coloca no leg press e vê a força daquela galera e faz associação com a variável que ele quer. Sim. Sem ter se preocupado, assim, cara, agora vamos pegar... Eu acho que podiam fazer também um pouco isso. Tá, vamos ver nesses níveis aqui de força, no tercil, decil, quartil, a divisão que quiser fazer, mesmo que inicialmente por questionário, quem treinava e quem não treinava. Que tipo de Sim. treinamento fazia, sei Mas lá. não tem como controlar o volume e intensidade, mas você não consiga, mas tem. você vai caminhando. Só tem uma luz, só É. tem uma coisa, porque aí também se a gente começa a querer achar o buraquinho lá da mosca, a gente não vai parar nunca. Precisa de algumas informações, elas podem ser genéricas para dar um norte, que eu acho que é uma informação legal. Você chega para o seu aluno e fala, tá vendo? É importante treinar. Esse caso da perna, para a gente, para o leigo, trazer para o leigo, é importante treinar sim. Essa parte, ela faz parte do conjunto geral das qualidades físicas que você precisa ter para aumentar a chance. Isso é outra coisa, né? Aumentar a chance de não acontecer nada. Não é garantir que não vai acontecer nada. Senão o Covid, você via lá o cara assim, o fulano treinava pra caramba e morreu de Covid. O fato dele treinar pra caramba, dele estar bem, diminuía a chance de ter um problema. Sim. Não ausentava a chance de ter um problema. Eu acho que isso é importante também falar, mas você trouxe pontos aí que deve pro profissional que está ali, né? Porque isso bombou no Instagram. Sim. Então, essa associação da força, na minha cabeça, ela, como vocês falaram, como a força tem uma associação grande de potência com a questão funcional, ela talvez possa, aí, mais uma vez, né, a elucubração aqui, talvez ela possa propiciar as pessoas a receberem mais estímulos no dia a dia, porque elas estão se movimentando mais e tal. E aí a gente entra num outro aspecto, que é a força sendo um dos componentes da mobilidade, mas aí quando eu falo mobilidade é capacidade de movimentação. Independência. Locomoção, independência, isso. E aí a minha pergunta para o Léo é, você fez um trabalho especificamente, fala um pouquinho pra gente desse seu... Foi minha dissertação de mestrado, né, que foi bem legal, assim, foi super bem orientado pelo Dr. Cláudio Gil também, super orgulho, e ele tinha criado um teste, há uns anos atrás, que é um teste de sentar e levantar do solo. Explica esse teste aí pra galera, que é legal o pessoal saber isso aí. É um teste bem bacana, é um teste que tem uma associação, é um teste que mede, tem uma escala, e dependendo do número de apoios que você utiliza, você tem um ranking de notas. E bem legal, um teste bem bacana e tudo. Eu acho que você pode subir na mesa aqui para demonstrar. Eu acho válido. É válido, né? Você não tá de calça comprida, eu não vou poder demonstrar, então... A minha cara, a resposta da minha cara. Mas eu tô pensando em outra coisa, agora o pessoal que tá ouvindo a gente, não essa palhaçadinha aqui do Pedro Ivo, mas você tá cansado, tanta gente, Pedro, que usa isso, que vê, que fala, olha o nível do entrevistado agora, a gente mostrou, temos o teste é mais famoso que a pessoa que fez o trabalho, né? Tanto o que criou o teste, como o que fez as análises como você. Então, conta pra gente. Aliás, a gente interrompeu. Bem legal. Okay. Atrapalhou, né? Ok, depois dessa não dá mais. Bom, esse teste sentar e levantar do solo, né, foi criado pelo Dr. Cláudio Gil já há alguns anos, e minha sessão de mestrado foi fazer uma associação entre esse teste e a longevidade, mortalidade e longevidade. A gente sabe assim, nesse teste a gente tenta contar o número de apoios que a pessoa precisa para se sentar no chão e quantos apoios ela precisa para se levantar do chão. Tem um slide também que acho que dá para botar, que são 2 na frente do que estava. Dá para botar até mais isso, mais outro. Esse aqui foi o trabalho que a gente fez. E aí esse aí tá legal, que acho que isso explica bastante também para o pessoal que quiser dar uma olhada também quando a gente está conversando. E essa associação ela foi bem interessante, porque a gente fez com quase 2.000 pessoas, com 2.002 pessoas, entre 51 e 80 anos. E a gente viu que quanto mais apoios, a mensagem é essa, quanto mais apoios a pessoa precisa para se sentar e para se levantar do chão, maior é o risco de mortalidade por todas as causas. Isso foi um trabalho, deu muito trabalho na época, assim, porque o Dr. Gil também tinha um banco de dados bem interessante de pessoas que já tinham feito esse teste. E aí a gente entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, vimos todas as pessoas que haviam feito o teste e que estavam vivas ou mortas, colocamos o ranking dessas notas desse teste, quanto mais apoios, menos apoios, a causa da morte de cada uma delas, porque dependendo da causa a gente excluía
ou mantinha na nossa amostra. Se a pessoa, suicídio, poxa, provavelmente não tinha correlação porque ela sentou com muito apoio ou levantou com muito apoio. Assalto, arma armada e foi homicídio. Então a gente tinha que fazer algumas exclusões. E a gente viu que o risco, tirando várias covariáveis, fatores intervenientes, ficava entre 5 e 6 vezes maior o risco de você morrer se você usar muitos apoios em comparação a quem usa poucos apoios. Vez ou outra você vê na internet o pessoal do mundo inteiro fazendo esse teste, né? E fala, sabia que você pode ver mais se você sentar sem usar apoio nenhum, né? E, na verdade é quase isso, assim, né? Você pode usar um apoio no teste, você pode botar a mão no chão, botei uma mão no chão, é um apoio. Botei uma mão no chão, outra no chão, uma no joelho, você vai aumentando o número de apoios e somando isso. Então, se você usar um apoio para sentar, um para levantar, ou 2 apoios, comparado com quem usa muitos apoios, 4 apoios ou mais para sentar, 4 apoios ou mais para levantar, ou não consegue sozinho, o risco é estatisticamente é bem alto, assim. É um trabalho bem bacana, assim. Muito orgulho também de ter feito esse trabalho. Você chegou a discriminar coisas que poderiam afetar? As hipóteses que a gente tinha antes de fazer o trabalho era porque a gente entendia por estudos prévios também que sentar e levantar do chão, a gente precisa de algumas variáveis da aptidão física que são correlacionadas também à longevidade e mortalidade bem estabelecidas, com a força muscular. Essa pessoa tem que ter força. Sobrepeso e obesidade. Pessoas com sobrepeso e obesidade têm mais dificuldade de sentar e levantar do chão e tem correlação também com longevidade. A força, para você sentar ou levantar do chão, também pessoas mais fracas têm mais dificuldade. Então a gente foi vendo alguns desses fatores que isoladamente pareciam fazer sentido e que, combinado nessa ação de sentar e levantar do solo, será que a gente consegue ver por um estudo, por uma avaliação fácil, rápida de você fazer e fácil de entender também. Não precisa se preocupar com velocidade de execução para você sentar e levantar do solo. É só sentar e levantar usando o mínimo de apoios sem se preocupar com a velocidade do movimento. Se você passar essa mensagem, a pessoa vai entender, você vai ver, e também com a sua experiência, você ainda pode até falar para ela, se você achar que dá, olha, você usou 3 apoios, você acha que se essa mãozinha que está no joelho, você consegue levantar sem usar essa mão no joelho, e você pega o melhor valor. A confiabilidade é bem alta também desse teste, e foi muito em cima disso. Isoladamente, essas variáveis têm correlação, sabidamente têm correlação, e elas são necessárias para essa ação de sentar e levantar do solo. E mede o equilíbrio também, se você desequilibrar, você perde meio ponto também. Legal. É bem, bem interessante. Tem um trabalho lá no laboratório de equilíbrio também, não tem? Você participou desse, chegou a ver? Acho que é mais recente. Teve recente. Eu já não estava mais lá com a base unipodal. Isso. E com a longevidade e mortalidade. Sim, eu li o artigo muito bom também. Se eu não estou enganado, eu tinha que ficar pelo menos 10 segundos ou 30 agora na minha cabeça. Agora me fugiu aqui. Algo entre 8 e 15, eu não lembro 8 e 15. Então acho que eu fiquei com 10 na cabeça, então. Então pode ser 10. Então, eu também estou na dúvida. Para facilitar a informação, acho que eu também devo ter arredondado. Explica esse aí, porque esse aí eu boiei. Não sei se o pessoal também... E que ele ficar em pé numa perna só. Botou a pessoa, bota ela numa perna só, se ela não ficar 10 segundos, isso estaria mais associado com a mortalidade. Exato. Algo entre 10 e 15 segundos, eu não tenho certeza agora. Depois dar uma olhada, mas eles fizeram um tempo de corte. O pior é se for olhar depois e for 30 segundos. Eu fiz você excluir os 30. Não, mas aí a gente corrige aqui depois. Algo entre alguma coisa, né, de alguns segundos. Mas isso mesmo também, porque o grupo acabou se dedicando muito depois, né, sobre isso também, sobre sobre longevidade, mortalidade, essas associações estatísticas também. E é bom, é muito bom, né? Assim, lá o pessoal é muito cuidadoso também com isso e esse trabalho foi muito bom, porque no final das contas a gente acabou sendo premiado, a gente recebeu um prêmio da Editora Abril, que era o Prêmio Saúde, lá em 2012, né, quando a Editora Abril ainda existia, assim, né, de fato, Legal. assim, né, na época da revista Veja e revista Saúde, quando de fato existia. Depois mudou um pouquinho, né, enfim, tudo ele mudou na Editora Abril. E a gente concorreu com todas as áreas de saúde, então foi bem legal também, minha dissertação de mestrado, que virou um artigo científico no profissional de educação física, temos coautores bem importantes também nesse trabalho, nada se faz sozinho, como eu falei no início da apresentação também, e foi bem legal, foi bem bacana, assim, também a gente conseguir ganhar isso. E é curioso que, se a gente pegar só uma análise qualitativa, as pessoas que tinham pior desempenho nesse teste, a gente até estava ali na imagem, mas eu falo aqui, 1/5 delas, 20% delas, elas tinham uma maior correlação com a mortalidade. Vamos botar mais uma imagem para frente? Eu acho que é bem legal também para poder ver. Para não me estender muito também sobre esse assunto, mas acho que é válido só mais um para frente, que a gente fala também sobre essa curva de tempo, uma curva de Kaplan-Meier, uma curva estatística, né, que a gente fala o seguinte, essa da sua direita, aqui, da nossa direita aqui, que é a sobrevivente
e o tempo em anos. Uma análise bem interessante, se a gente observar só a curva vermelha e a curva verde, que é o menor valor ali, e a curva verde, que é o maior, vamos excluir as intermediárias para poder facilitar aqui a informação. Em tempo de acompanhamento, a gente consegue ver que em 14 anos de acompanhamento, que foi o tempo que a gente fez ali, foi de 97 até 2011, os nossos dados, a probabilidade, né, o percentual de sobreviventes em 14 anos, para quem tem o pior score, é de 60%. Então, 6 em 10 estarão vivos. Legal. Provavelmente, a gente não sabe, né? A gente viu nessa foto, nessa amostra aqui, ou seja, aproximadamente 4 em 10 pessoas estão numa situação bem complicada, bem complicada. Enquanto se a gente pegar na curva verde, que é o melhor score, que é a nota 8 a 10, entre mais de 9 a 10 pessoas provavelmente estarão vivas, pelo menos foi isso que aconteceu com a gente. Então, assim, são dados bem legais, então a diferença é quase cinco vezes, se a gente vê em percentual. E a gente vê também, daqui da esquerda, é a sobrevida estimada. Se você melhorar isso não tem gráfico, mas vale informação, né? Se você melhorasse um pouquinho só o seu score, você conseguia aumentar a sua sobrevida. Isso imaginando que, já que pessoas com maior valor tinham uma sobrevida maior, a gente imagina que, eu vou corrigir aqui, imagina que se você melhorar o seu score, talvez você também consiga viver mais e aumentar a sobrevivência. Essa era a pergunta que eu estava para fazer, assim. Dentro desse cenário, óbvio que, como qualquer coisa específica, se eu ficar treinando o teste, exato, né, eu vou performar melhor no teste. Mas, tirando isso, se a gente pegar o desempenho ali e eu for abrir será que o que falta, o que determina mais a performance está associado com a força, com a mobilidade do quadril, a mobilidade do tornozelo, a relação força-peso corporal, só o peso corporal de forma absoluta. Tô inventando coisas. Diferença de força direita e esquerda. Vocês chegaram a fazer uma análise global dessa para ver assim, qual que é o fator determinante para o cara desempenhar melhor? A gente tentou, tem alguns estudos prévios e também a gente chegou a fazer uma análise também, informalmente lá no laboratório também apresentou dados, a gente não conseguiu ver uma diferença, se excluir essa variável não fez diferença nenhuma, por exemplo, né? A princípio, olha, força, flexibilidade, a gente chegou, o Dr. Cláudio também tem o FlexiTest também, né? A gente tem um outro trabalho que foi uma correlação entre essas duas variáveis, do FlexiTest com a destreza de sentar e levantar do solo, e também tinha uma correlação bem grande. Já tinha testes anteriores, estudos anteriores, mas a gente fez com uma amostra de quase 4.000 pessoas, e foi bem legal. Quando você falou ali força e sobrepeso e obesidade, eu também pensei em mobilidade. Mobilidade total. Pro teste. Aí você está falando, já faz sentido, né? Porque também interferia ali. Foi o nosso segundo estudo até da dissertação de mestrado, também foi publicado também numa bela revista. Aliás, outro dia saiu até falando sobre esse trabalho meu no jornal, agora no Globo, mas mês passado até, falando sobre agachamento, e aí saiu essa matéria, eu falei, cara, 2012, o pessoal resgatou o trabalho que a gente fez lá atrás, né? Legal, muito relevante, né, de alguma forma, né? Tava ali no arquivo ali, mas eles pegaram e fizeram assim também, né? E a gente tentou até para fazer isso também, e nesse outro trabalho que a gente fez sobre, relacionando a flexibilidade e o teste tentar levantar, a gente até pensou, poxa, qual será? Será que é membros inferiores e membros superiores? Não, não, a gente não conseguiu tirar. Parece que é tudo meio integrado, assim, bem curioso, pelo menos a gente não conseguiu ver isso. Eu tô falando isso porque o CrossFit, por exemplo, né, que é a área que eu tô mais inserido, sim. Tem um movimento específico do CrossFit, que é o pistol, que é o agachamento unilateral. Uma vez um professor pediu para ele fazer esse teste, ele mandou o pistol ali e sentou no chão, né? Falei, cara, aí o cara hackeia o teste. Então, o pistol, ele é um movimento que, assim, quando você bota lá, óbvio que existe um componente importante de força, mas, assim, eu tenho muita gente que tem muita força. Sim, mas não consegue fazer por uma questão de mobilidade. O tornozelo não tem a amplitude suficiente para o cara se manter equilibrado enquanto ele desce. Sim. Botar uma carga ali, o cara faz. Não, ou então se você colocar um calço. Por exemplo, muita gente, eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de fazer o pistol com o tênis do Croix, que é o tênis flat. Sim. Aí quando eu botava o tênis de LPO, fazia um monte direto, sem nenhum problema.
porque a questão não era força, era uma questão de posicionamento. O meu posicionamento para fazer o pistol não é bom. Então eu caio atrás, eu não tenho... A minha tíbia não vai à frente. Sim. A mesma coisa eu falo porque eu já tentei fazer o teste. Eu não consigo sentar e levantar sem usar nenhum apoio. Tá. Não consigo, sem nenhum apoio. Eu vou ter que botar um apoio para poder me ajudar a equilibrar, porque no caso específico... Você não está na faixa de idade ainda. Então, mas no caso... Do teste, né? Não, sim, mas no caso específico é por causa da minha rotação. Tá. Sentar Sim. de perna cruzada daquele jeito, para mim é difícil, porque eu tenho uma restrição de rotação externa de quadril. Sim. Então, tenho dificuldade. Então, essa foi a minha pergunta, assim, como é que eu faço, né? Ou se tem alguma coisa que você pode dizer que... lembrando que você pode usar um apoio para sentar, né? Sim, sim. Eu falo... Não precisa zerar. Eu falo o 100%, né? Vamos dizer assim, eu tirar a nota 10. Eu não consigo. Sim. Porque eu não tenho a capacidade. E eu tenho, por exemplo, clientes, alunos meus particulares. Eu tenho um senhor, Feliciano, médico, da sala do Cláudio, inclusive, na faculdade. Sempre fala do teste, ele adora esse teste, porque ele arrebenta. Sim. Né? Ele é super forte e tal, para a idade, mas assim, não chega perto da minha força. Sim. Mas faz... Pô, parece... Pô, vai ver bem... Tá aqui, ó. Quica quase no chão, entendeu? E eu não consigo fazer. Porque não tem uma posição. Né? Semelhante ao que acontecia com o pistol, que eu vejo acontecer no cross com muita gente. Por isso que eu perguntei se chegaram a fazer alguma, sabe, dar uma discriminada, assim, tipo, sei lá, tentar eventualmente falar, ó, se você não tiver a mobilidade, o seu score pode ser diferente, e aí esse score representa o 100%, Sim. sabe? Entendi. Alguma coisa nesse sentido. Tá fudido, vai ter que trabalhar a mobilidade. Pois é, vamos, eu faço flexibilidade, que você falou que não é pra fazer. Olha só. Você faz alongamento. Você treina a flexibilidade, eu sei que você adora. Por isso que eu implico. Tá certo, implicamento. Não, legal. Assim, uma pergunta muito boa também. A princípio, a gente nesse teste que a gente fez, nesse outro estudo que a gente fez relacionando a flexibilidade, né? E o flexitest com o sentar e levantar, a gente viu que era difícil a gente conseguir tirar uma variável. Como eu te falei, todas elas pareciam ser importantes. Desde o tornozelo até punho também parecia ter algum grau de importância, até para você poder, dependendo se você usa apoio ou não. Então foi bem complicado. Mas pensando também, imaginando aqui algumas hipóteses aqui também bem legais assim também, Pedro. Mas não teve assim, tipo, sei lá, que o flexitest ele tem tem uma nota como um todo, sim, né? Mas você tem notas específicas que você pode associar, tipo, eu quero associar só com a nota do quadril dele. Teve um outro professor também na época, o Hugo, né? E ele fez se não estou enganado, ele fez como é que era? Uma relação, bom, enfim, um estudo vendo qual era a articulação que mais perdia a flexibilidade ao longo dos anos. Se eu não estou enganado, era o quadril, segundo o trabalho dele, baseado no flexitest, não é uma amostra muito grande assim também, né? Isso é um dado bem legal, um excelente pesquisador também, muito bom, e o Medeiros. E essa eu estou pensando aqui, estou imaginando aqui se de repente dali avançou para alguma coisa, mas eu não sei dizer. Pelo menos na época, eu não lembro agora. Boa pergunta. Pode ser que depois também, porque eles continuaram fazendo, depois fizeram um trabalho sobre botando valores normativos, valores de referência também do teste tentar levantar, que eu acho que vale a pena também, para quem tiver interesse, buscar e correr atrás dessa informação também. Eles continuaram com as pesquisas, talvez até tenha, e eu não saiba dizer agora. Mas é boa legal. Boa questão também. Posso fazer uma intervenção aqui? Só para... Fui pegar uma caneta e um papel, porque ele foi falando e foi me vindo pergunta na cabeça, e depois no final não lembrava mais a pergunta. Porque eu sei que foi querendo prestar atenção, então comecei a anotar aqui para não perder. Eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo, mas uma aqui não é uma pergunta, não, é um pedido. Fazer um momento guru. A gente nunca fez isso aqui. Pô, o Léo falou vinheta, de... Não, poderíamos criar, né? Momento guru, aí entra a vinhetinha e tudo. E aí, Léo, você falou do condicionamento cardiorrespiratório, falou da força, falou do flexitest, falou do sentar e levantar. O Léo, qual seria a recomendação do Léo, enquanto professor, do ponto de vista do estilo de vida, para as pessoas que querem viver com mais qualidade? Não só viver mais, né, o conceito hoje de health span,
Não só o lifespan, né? Não só viver muito, mas viver com independência, com autonomia, com qualidade de vida, tomando menos remédio. Essa pergunta é boa, é boa. Eu estava pensando aqui porque antes de vir para cá mesmo, eu estava pensando um pouco sobre isso, nosso perfil do profissional de educação física. Até quando eu falei com vocês, eu entrei na faculdade também muito porque eu gostava de nadar, aí eu comecei a fazer musculação na década de 90 e achei legal e fui achando bacana e via Olimpíadas, você pega a influência que tinha na época, enfim, e muita gente talvez tenha entrado na faculdade por conta disso. O discurso melhorou, né, nessa questão, porque o pessoal tinha muito esse viés esportivo de que tem que fazer o máximo, tem que fazer o melhor, aquele lance do no pain no gain, né, aquela coisa toda, e você pega os exemplos também da época dos anos 90, que é o que me influenciava na época, principalmente. Eu vi um Schwarzenegger gigante, caraca, esse é o cara, tem que treinar para ficar igual esse cara. E acho que as coisas estão mudando um pouco, né, mas se a gente pegar uma população um pouco mais velha e que talvez nunca tenha feito exercício, talvez as referências sejam ainda essas, que bota 10, 20, 30 anos atrás, talvez o Arnold, talvez aqueles caras que vão na Olimpíada com aquelas roupas diferentes para fazer um levantamento de peso e que gritam, que normalmente quando aparece uma coisa na televisão porque eles se machucaram, e aí dá view, dá visualização, e talvez eles não queiram isso. Então eu entendo assim que, no final das contas, assim, o treino fica meio piegas, assim, né? O treino bom é aquele que o aluno faz, eu sei disso, aquele que a pessoa faz. Se você conseguir balancear, o que eu entendo, a força muscular, a aptidão cardiorrespiratória, você treinar o cardio, fazer exercício de mobilidade, esse tripé, que é o que se fala já há tantos anos, e lógico, você atualiza os termos e atualiza também a forma de treinar. Se eu treinar força como se treinava há 10, 20, 30 anos atrás, eu ia ter resultado, eu tenho certeza, sim, que ia ter. Mas talvez fosse um pouco diferente. É que nem o pessoal, sei lá, do HIIT, né? Eu me lembro que quando eu era mais novo, se emagrecia comendo pãozinho integral com queijo Minas. E o peitinho de peru, aquele blanquette, sei lá o nome daquele negócio. Aí você botava lá e as pessoas emagreciam comendo isso. Aí hoje em dia parece que é que isso? Vai comer, não emagrece mais fazendo isso. Ou a esteira, a pessoa fazia 1 hora de esteira e emagrecia. Tinha gente que emagrecia, as pessoas emagreciam. E agora não emagrece mais, você tem que fazer um treinamento intervalado de alta intensidade para você emagrecer. Isso não faz muito sentido na minha cabeça, sabe? Ou então que a força não, tem que ser aquela força de repetição máxima, que eu já treinei, vocês já treinaram, talvez vocês treinem, mas será que todo mundo quer isso, né? E aquela repetição reserva, será que ela já não é suficiente, que se fala? E o quanto que é essa repetição em reserva também, para você também não subtreinar. Enfim, aí a gente vai conversar até amanhã sobre isso. Aí, vou fazer o jabá aqui, tem um vídeo bom do Pedro aí. Opa! O último, procura aí no canal. O último, para quem está assistindo, o último não. No nosso... Mas a gente gravou, tem um episódio mais curto de 30 colocar o link minutos, aqui embaixo. Legal. Que a gente fala, eu falo sobre um pouquinho sobre essa coisa da reserva. Aqui o link está aqui na caixinha aqui não, em cima, não sei se vai estar ainda não. Eu tô anotando aqui para pedir pro rapaz que faz o post botar assim. Pessoal que escutou até aqui, e se o link não tiver embaixo, pode reclamar no inbox do Pedro Ivo lá no direct. O meu. E a gente coloca. Sobrou ainda para mim. Não, sacanagem, né? Vão reclamar. Óbvio. É só falar comigo, com o Pedro, com a Movement lá, mandar o direct. Ou fazer um comentário aqui, que a gente, na primeira hora que a gente olhar, a gente coloca o link. Se já não estiver. Se a gente tiver dado mole. Não, sem dúvida. Bem legal, bem legal. Eu acho que eu penso dessa forma, assim. É que nem a pressão manual para controle da pressão arterial, né? Que tem muito falado sobre a isometria da pressão manual para... Aí, de novo, né? Será que você tem que fazer essa isometria? Será que também o treino que você já faz de força, de cardio, já não é suficiente? Ou então, se as posturas que você faz, um levantamento terra, um stiff, um snatch, será que você já não faz a apreensão manual num tempo de um volume somado que já não dá suficiente aquele volume? Não sei. Uma coisa é controlada no laboratório para você poder fazer a pesquisa. E a outra é a vida real, né? A gente tenta achar uma luz nos estudos que a gente tem, mas nada substitui o acompanhamento que a gente tem com o nosso aluno para saber o que é melhor para ele. E ninguém conhece o nosso aluno melhor do que o próprio. Então, também, às vezes, a gente desrespeita um pouco isso, pensando sendo o Zé Livrinho, que a gente fica só no artigo científico, e não, esse que funciona. Para mim, não. Eu não gosto, eu não sei fazer. Eu penso assim. Então, para mim, eu me respeito muito na hora do meu treino. Eu treino,
sempre. Eu vendo isso para os meus alunos porque é isso que eu vivo, então eles têm que treinar também, mas também se eu não respeitar eles, se eu me respeito, porque eu não vou respeitar o aluno, né? Então eu acho que não sei se eu respondi, falei demais aqui também, mas... Não, acho que foi bem talvez faça legal. algum sentido, assim. Em algum momento você levantou a bola pro Pedro aqui para ele Foi, falar. né? Foi não, orgulhoso, porque né? Vai, exatamente, assim, a dificuldade de você cumprir todas essas exigências do ponto de vista físico, tanto porque o cara não tem tempo, quanto porque o cara não gosta, né, não tem saco, na minha cabeça, uma das oportunidades que o método CrossFit usou e entrega para o cara, do ponto de vista de saúde, aquilo ali. Óbvio que um atleta que vai competir no CrossFit, ele não vai fazer só aquilo ali. Sim. Ele vai ter que fazer muito mais coisa, igual um atleta que vai competir no vôlei, igual um atleta que vai competir no sei lá, no basquete. Esse cara vai treinar força, ele vai treinar condicionamento, ele vai treinar diversas outras coisas, que é a mesma coisa que acontece com o cara que faz a diferença é que o método do CrossFit ele já é programado para você ter um mínimo de mobilidade, de potência, de força, de cardiorrespiratório. Você já tem um mínimo ali que é entregue a você. E óbvio que se você quiser avançar a partir dali, você vai ter que fazer coisas além. Mas o básico ele já vai te entregar. Sim. E aí chega nessa recomendação que, cara, a real é que a gente que tá o dia a dia da academia, pro cara seguir isso aí bonitinho, ou ele tá muito bem orientado para usar de um princípio do treinamento, que também temos um vídeo meu falando sobre que é o princípio do retorno decrescente. Ah, sim, eu vi, muito bom. Então, assim, ou o cara se usa disso e aí ele inteligentemente monta o treino dele de forma a diminuir bastante um determinado componente enquanto ele dá foco no outro, e isso alterna para ele poder conseguir conquistar isso no longo prazo em todas as frentes. Ou então ele tem que ficar 2 horas na academia, 2 horas e meia, se ele tiver saco. Sim. Então é duro se fazer toda a tarefa toda, né? Não, é muito, muito complicado, né? Se você também for um professor também, né? Que aí pensa, não, caramba, eu quero cuidar do meu aluno 24/7, quero todo tempo estar com ele, vendo, aí você bota um gadget desse, um wearable desses aqui, fala pro cara comprar um anel, um relógio, não sei o quê, para monitorar passos. Aí, fala, quantos passos? 10 mil passos. Por quê? Porque sim, né? Aquela coisa, né? Baseado em quê? Sei lá, porque saiu. Aí você descobre também que esse negócio dos 10 mil passos também saiu porque era uma campanha de uma empresa japonesa que vendia pedômetro, e aí o nome era Manto, que era um nome japonês que significa 10 mil passos. E aí por isso que ficou esse nome mercadológico de 10 mil passos. Será que realmente precisa de 10 mil passos? Mas ficou, né? É o nome que vende também, né? Enquanto que, na verdade, você andar mais, você aumentando de passos já é bom. 2 mil melhor que 1.000, 3 mil melhor do que 2, 4, e por aí vai. Então, você aumentar é muito bom. E aí também vem aquela... será que todo aluno também quer que a gente fique o tempo inteiro atrás dele? Porque é legal, às vezes, para vender, naquele papo de coach, assim, né? De que, você tem que estar lá, você tem que estar presente na vida do teu aluno. Putz, será que ele quer que você esteja presente, tão presente assim, sabe? O quanto ele quer. Será? Assim, às vezes ele só quer treinar com você e tá tudo bem, tá tudo legal, e vai ter melhora, vai aumentar a longevidade dele. A gente sabe, assim, aqueles Weekend Warriors, né, o atleta de fim de semana, né, se você fizer uma quantidade mínima de exercícios acumulados na semana, 38 ou 48 minutos por semana, você já diminui o risco de mortalidade por todas as causas. Que não quer dizer que se você fizer mais e fizer melhor, você não vai reduzir mais e ter muitos outros benefícios adicionais. Mas você já sai daquilo. Às vezes o que o cara quer é só isso. Ele só quer dar uma resposta para a esposa dele, que tô indo para academia, tô treinando, passei um bom momento aqui com o meu personal e tá tudo certo. Não me manda mensagem mais não, eu não quero saber quantos passos eu dou, eu não quero que você me monitore, eu não quero saber quanto foi meu sono. Então, assim, tá bom, eu não sei, é um ponto de vista que eu tenho, assim, também, porque para vender curso de coach, o pessoal fala muito disso, assim, também, né, você tem que estar o tempo inteiro na vida dele. Eu questiono também um pouco isso também, sei lá, não sei se o cara quer. Não sei, tem gente que quer. Então, é isso, é saber o... Mas nem Quem todo quer? mundo quer. Saber como quer. E como quer. Quanto quer. É um balanço. 5 da manhã, e aí, já acordou pra dar pedal? Pô, deixa o cara dormir, pô, sei lá, deixa ele. Eu não tenho esse hábito de fazer esse tipo de coisa, não. Mas tem aluno que
Eu tenho aluno que tem um anel e tem aluno que fala que nunca vai usar. Uhum. É essa a diferença. Sim. Acabou. Sim, Tem exato. aluno que quer Tem, mostrar é. os dados, tem um que não quer mostrar, Exato. tem um que só usa um determinado dado. E aí vem a sensibilidade do professor, enquanto professor, de saber como ele vai usar aquilo, se ele vai usar, com quem ele vai usar, ou como é que o cara quer. Acho que isso é realmente muito individual. E tudo que você falou um negócio aí que eu acho que é magnífico, porque você traz para a individualidade. Você falou o cara que fica lá, não, porque saiu 10 mil passos, porque saiu não sei o quê, porque saiu que tem que sentar e levantar. E toda a ciência que sai, ela é o comecinho do seu trabalho. Você pega aquela informação para te dar uma base, mas você vai se deparar com o indivíduo. Que foi exatamente o que você falou. Só estou botando em outras palavras porque eu gostei, eu queria enfatizar. Porque ali começa, porque para aquela pessoa ali, o que vai ser? Ele não vai ser não vai correr a maratona, ele não vai correr os 5 quilômetros em 15 minutos, não é esse nem o objetivo dele. Então, você identificar dentro da individualidade de cada um, quanto melhor ele pode ir dentro daquilo que você está identificando que se apresenta possível, plausível. Total. Para que ele tenha porque a qualidade de vida também passa por uma questão de satisfação pessoal. Senão o cara tem que fazer todo esse negócio e a vida dele fica um saco. Talvez você diminua por um estresse, que você provoca um estresse que você não imaginava. Com toda a qualidade do trabalho físico, se gerou um estresse psicossocial, talvez, não sei, uma irritabilidade, uma coisa nesse nível, por conta de querer alcançar uma coisa que talvez ele não quisesse. É muito legal esse ponto que você traz, porque é olhar para o indivíduo, né? Olhar para a pessoa. Olhar como um todo, né? Eu também concordo 100% com isso. É olhar como um todo. Nem todo mundo quer ser o rato da academia, o cara só quer só treinar e fazer aquela frequência semanal de 2 vezes por semana com você e vai ter resultado. Os dados epidemiológicos todos mostram que você vai ter resultado e talvez aquele seja o resultado que ele queira mesmo. Talvez ele não queira muito mais do que aquilo. E se ele quiser, tem alguns sacrifícios que ele vai fazer, talvez ele não seja tão determinado para isso. Eu acho que isso fica uma mensagem bem interessante aqui da apresentação que a gente fez, da nossa conversa. Sim. Bem bom. Eu até acho que intervi mais do que quando o Ramon veio. Porque, não sei. Cara, não, porque as duas conversas foram muito legais, mas é que você trouxe pontos que me deixaram ansiosos aqui para tentar falar um pouquinho também sobre o assunto, só para mostrar o entendimento mesmo que você falou e tentar levar para a galera a importância do que você falou. Eu só quis reforçar coisas que você falou e que eu acho que é legal prestar atenção. Ô Pedro, a gente já está perto do final, não está no final. Não está no final, pessoal. Alguma pergunta a mais? Não, pode nas suas 83 aí que você... Não tem 83, eu acho que só vai dar para fazer uma, porque eu tenho certeza que ele vai trabalhar um pouquinho nela. Queria voltar um pouquinho na questão do condicionamento cardiorrespiratório. O quanto você debruçou sobre isso, no sentido de ver essa relação, qual a ferramenta? O teste era feito na bike, era feito na esteira, era sempre com ergospirômetro, era também com distância percorrida. Você consegue ter assim de cabeça esses dados? E se tinha alguma relação com o treinamento, que a princípio eu falei aqui não tinha, mas agora eu estou falando em formato de pergunta que eu não sei, talvez possa ser que tenha algum que tenha visto isso. Você consegue... Relacionando a pressão arterial, diabetes? Não. Só pra... Eu estou relacionando a morte por todas as causas. Ou morte por doença cardiovascular, que eu acho que é a principal. Sim. A relação do condicionamento cardiorrespiratório, mas qual o condicionamento? Né? O cara corria, o cara pedalava, e se em algum momento desses estudos eles controlaram para o treinamento. Um dos fatores de corte, assim, de número de VO2 máximo era o 30. Era o número 30. 30 mililitros por quilo por minuto, né? Que a gente bota mais ou menos uma corrida de 8,5 por hora, o cara fazendo bem, mais ou menos isso, né? Arredondando aqui, bem arredondado aqui. Os ergômetros variavam também um pouquinho, né? Muitos desses estudos também eram estudos de banco de dados, de centros que faziam testes de aptidão, ou então testes de esforço, né? Muitas das vezes eram esteira, por conta dos protocolos que eram utilizados, mas acabava variando sim um pouquinho, assim, mas normalmente bike ou esteira. Mas um dos números que me vem muito à cabeça era algo entre 27 e 30 mililitros por quilo por minuto de VO2. E isso é um valor que me chamou bem a atenção, tanto para pressão arterial ou para longevidade, também mortalidade por todas as causas. Eu acho que
Mas a grande maioria, então, ali esteira A gente tem e normalmente bike. protocolo de rampa, né, também, né? Acaba sendo esse o que mais funciona. Eu não vou dizendo que é o melhor, nem o pior, mas Mas o fato de variar o ergômetro total. dá um sinal bom de que é o condicionamento em si, não a atividade. A gente sabe que tem uma dependência ali do ergômetro, também depende da atividade que a pessoa fez, e também os valores também mudam também, né? Dependendo do ergômetro que você utiliza, mas acho que a mensagem é você ter uma boa aptidão cardiorrespiratória, provavelmente você tem uma maior chance de viver mais. Até eu brinco também, né, quando eu falo assim, na cidade do Alzheimer ou do Parkinson, essas doenças cognitivas, ou depressão, ansiedade, poxa, se eu tiver algum marcador genético, um teste genético que eu tenha feito e tenha dado alguma propensão genética para isso, poxa, eu quero saber e o que eu posso fazer para tentar jogar lá para frente. Quanto mais para frente eu puder jogar isso, aumentar a chance de jogar para frente, quando tiver 150, legal, provavelmente não vou estar mais aqui 150. Eu quero estar, mas se eu tiver, beleza, mas se desenvolver um Alzheimer, um Parkinson, poxa, eu quero estar sempre do lado da estatística que me favorece. É isso que eu sempre quero. Então, se é estar bem condicionado, beleza, não preciso ser o cara do VO2 60, mas se eu tiver com 30 a mais, eu estou feliz. Isso para mim é o que importa. Estar ativo fisicamente parece que é algo bom. Então, eu quero tentar estar ativo fisicamente por conta disso também. Se o peso é um fator preponderante, eu quero tentar estar num peso normal, pelo menos, ou com uma boa composição corporal. Eu acho que eu penso muito nesse sentido também. Falando com você, eu pensei no negócio, continuei falando, já esqueci. Isso aí junta. Acabou de fazer um corte, você. Então, caramba, isso aí junta isso aí junta muito com o que a gente conversou aqui com a Edma e com a Rafa, que era você ter, e eu acho que isso falta pra gente, como um todo, na educação física. Parâmetros claros sobre essas coisas, do tipo, cara, o médico vai olhar lá e vai falar, cara, se o colesterol tá tanto, ele tem que estar tanto. Pra gente falta um pouco, tipo, eu vou testar o agachamento e falar, cara, se o agachamento, você não consegue fazer o agachamento 1 RM com o peso corporal descendo até 90 graus, tá, precisamos trabalhar nisso. A gente não tem muito definidas essas métricas. Tem pro VO2, mas ele é ergômetro dependente, né? Então isso já complica um pouquinho, mas eu acho que falta pra gente um pouco mais e um pouco mais até do que se tem de difundir um pouco mais essa ideia, sabe? Porque a gente fala, precisa ter mais força, mas é o quanto que a gente precisa ter mais força? A gente fala, mas você precisa para poder fazer as atividades do dia a dia. Beleza. Quando que começa a complicar minhas atividades do dia a dia? Então, eu acho que falta um pouco pra gente essa métrica na nossa profissão, sabe? É isso que você falou também, né? Agora eu lembrei daqueles 2 artigos que eu comentei com vocês, de supino e leg press. Legal. Eles dividiram em quartis e fizeram o melhor contra o pior e escalas intermediárias. Mas eu sempre pego o melhor e pior, fica mais fácil pra gente. Assim, você pega os mais fortes. Mais forte quanto? Assim, exatamente. Qual corte? É só mais forte que o mais fraco? Eu vou te dar um exemplo. Até facilita, né? Na análise estatística também. Vou te dar um exemplo te dar um exemplo disso. Não sei se você lembra daquele, dentro da área, daquele trabalho que saiu sobre os bombeiros americanos com push-up, que os caras tinham uma... Eu não me recordo exatamente do trabalho, mas era alguma associação também por morte, não sei se cardiovascular ou por todas as causas, mas alguma associação, e os caras que te faziam acima de 40 push-ups, acho que eu lembro disso. Eles performavam melhor nesse desfecho do que os caras que faziam menos de 10. Falei, 40 push-up, cara? 40 flexões? Sério? Que os caras faziam 40 flexões? Isso não é um negócio simples de fazer não, cara. Aí eu falei, tem que ser muito ativo. Então aí eu fui dar uma olhada como é que era a flexão no trabalho e tal. E, a flexão... É uma flexão... Sabe qual é aquela flexão Bolsonaro? Opa! Sabe qual é a flexão Bolsonaro? Não, eu lembro que era uma flexão parcial. Uma flexão ridícula que ele fez uma vez lá. Tem uma outra coisa nesse trabalho aí. Termina aí. Aí tem... É uma flexão com uma amplitude muito reduzida. Então, até nisso a gente tem dificuldade. Fala, mas qual é o critério certinho? Eu acho que a nossa área carece um pouquinho desses standards, sabe? Que você possa olhar e me comparar. Óbvio que eu entendo que máquinas são diferentes, biomecânica é diferente,
né? Tudo. Sim. Mas tem algumas coisas, como o agachamento, como o supino, que são coisas básicas e que a gente poderia, a área poderia avançar um pouquinho mais nisso. Pois é. A pressão, falar. nesse ponto, a pressão manual é ótima, né? Porque ela te dá um corte fácil. Com força geral do corpo, né? E é fácil de medir. Hoje em dia é muito mais tranquilo, você consegue comprar no Mercado Livre, AliExpress, qualquer coisa assim, um digital com uma confiabilidade legal, é uma validade também ok, assim, bem bacana. E tem um trabalho legal também que fala sobre essa força de pressão manual, correlacionando também com taxa de pensamentos suicidas. Também que é bem interessante também esse trabalho também. Se você... eu me lembro disso. Enfim, eu cheguei até a postar um vídeo também lá no meu Instagram, também um vídeo de 10 minutinhos, pré-pandemia, quase na pandemia, eu postei um monte de vídeo lá. Eu me lembro exatamente disso. Aí, nessa época. Morri no Covid, aí eu meio que parei de fazer, ressignifiquei, aí eu parei de fazer isso também, mas estava fazendo, e é um vídeo legal, assim, meio impactante assim, o vídeo, pode dar gatilho para algumas pessoas também, essa informação, eu entendo isso também, mas é legal porque assim, tinha uma explicação ali mais ou menos fisiológica e psicológica sobre, assim, aí tem que saber se realmente é uma hipótese que foi formulada depois ou não, mas havia pelo menos alguma tentativa de explicação do porquê que talvez tivesse essa relação de pessoas com baixa força muscular, com mais pensamentos suicidas. E aí você extrapola que, agora vamos falar de causalidade novamente, as pessoas suicidas, todas elas tiveram pensamentos suicidas. Nem todas as pessoas que pensaram nisso concretizaram. Então, Perfeito. Também, acho que é legal isso. E aí então a gente se pergunta, poxa, mas aí o que você falou, né, Alan? Mas aí a pessoa que tem menos força, por que ela tem menos força? Então é só malhar e aumentar a força, ou só aumentar a força de pressão manual, que aí ela vai melhorar da depressão, talvez, que ela tenha? Será que é esse o caminho? Enfim, ou tem muitas outras coisas em volta desse cenário, sabe? Eu acho que tem em volta um pouco, assim como um belo stand-up, a gente volta para o início da apresentação, né? E faz aqui, tentar fechar um pouquinho esse assunto. Perfeito. Esses dados, esses parâmetros que você está falando, tem relação a tempo, né, Pedro? Você tem hoje 30 a 60 minutos de musculação por semana, seria ali algo em torno de 180 a 375 minutos por dia de atividade leve. Aí você pega, eu falo isso pegando trabalhos diferentes, né? Ekelund, a Strength, o Ekelund, ele chegou lá em 375 minutos no trabalho de 2019. Aí você tem o condicionamento com o número que você deu, você consegue ter na força realmente, porque aí você entra no... Então, mas mesmo assim, isso aí são números de recomendação de exercício, não a performance em si. O VO2 você até tem. A performance de VO2 você até tem lá, você vai ter alguns cortes, a partir daqui é mais benefício, aqui até tem. E você tem como fazer o cara comparar o indivíduo, né? Mas eu acho que carece um pouco a nossa área de coisas assim que são mais, é isso aqui, esse é um mais universalzão, sabe? Sim. Igual é um VO2 máximo. Porque eu entendi que para força vai ser muito mais complicado, porque o que eu te falei, ao mesmo tempo que a recomendação, também é a avaliação. Você olha a pessoa ao longo de uma semana, ela faz isso, você não faz, você não está chegando aqui nos parâmetros mínimos de recomendação. Não deixa de ser uma maneira de olhar. Você está falando de uma coisa mais refinada. Para você poder mostrar para as pessoas, basicamente falar, estão aqui. Sim. Tem que sair daqui, vamos para cá. A gente trabalha pouco dessa forma, esse é o ponto. A gente trabalha pouco com isso. Isso dá a medicina trabalha mais com isso, né? Bem legal. Se o colesterol está aqui, vão tomar esse remédio, vão baixar ele para tanto. Baixar para X. A sua glicose está assim, então a gente não dá muito essa... O indivíduo vê que ele melhora, a força, mas quanto que eu tô? Cheguei longe, tô longe ainda? Preciso aumentar a dose? Não preciso aumentar a dose? Tudo isso depende disso, e a gente faz isso mal. Acho que antigamente a gente fazia melhor, quando tinha as avaliações, ainda que tivesse as limitações, era um pouco melhor. Hoje em dia isso ficou um pouco mais... eu até entendo que algumas escalas têm que ser subjetivas mesmo, com análise de movimento também, acho que você terminar com... até que bom, minha visão, né? Até questionar você dar uma nota 1, 2, 3, 4, algumas avaliações funcionais de movimento, que às vezes o cara 4 não é 2 vezes melhor do que o 2 e por aí vai, né? Mas o que aquilo significa? Por outro lado, tem muitas outras coisas que tem que ter, deveria ter, né? Um valor assim, né? E falta, não sei, acho que a tendência é que algum dia
chegue lá, né? Fechando melhor aí a metodologia. Mas eu como acho que a fazer maior isso, né? dificuldade é por causa. Eu já vi o tempo ali. Mas eu acho que a maior dificuldade é por conta da padronização, que é muito mais complicada. Sim, sim, sim. Aí você pega pessoas que não conseguem fazer um determinado movimento, enfim. Como você falou do outra quadril discussão. seu, aí não fez, e aí como é que fica, né? Discussão longa, Pedro. É. Tu levantou uma bola aí que dá uma conversa muito longa, dá outro podcast. Dá. Sem dúvida. Outro podcast, mas infelizmente não vai ser nesse, porque Mais esse a uma gente vez. tem que acabar. Pois é. Léo, porra, adorei, obrigado. Legal. Me deu uma aula aqui, algumas coisas que eu só fiquei repetindo aqui, igual papagaio, porque eu queria só ratificar pra galera. Eu tenho essa mania, às vezes até um pouco, acho que exagerado, Não, mas eu gosto de ratificar. Eu repeti muita coisa que você falou porque eu gostei do que você falou. Legal, legal. Brigadaço pela sua presença, por ter disponibilizado o tempo. Conheci o cara que fez a análise do teste de sentar e levantar e trouxe essa informação pra gente de maneira palpável. Pô, muito obrigado, cara. Pô, O trabalho legal, é né? muito legal. Fiquei muito feliz de te conhecer. Não, hoje. também, eu fui bem recíproco também, assim, super, super feliz também de estar aqui conversando com vocês. Se quiser chamar de novo, pode chamar, eu aceito também, vai ser um Eu acho que prazerzaço. vai, Eu uma gosto. hora a gente vai ter que chamar. E se deixar também, como eu falei, eu vou ficar falando aqui tem pra caramba, né? O Pedro sabe, eu sou bem reservado, bem tranquilo, mas se deixar com o microfone ao palco, eu vou falar pra caramba. Fala bem pra caramba Então, você. eu gostei bastante Super- também, a apresentação sensacional aqui, espaço ótimo. Pedro, te agradeço mais uma vez. Léo, o a convite gente que também agradece, cara. E tudo, e vamos pra frente. Show de Obrigado. bola. Obrigadão. Muito legal. E até a próxima, né? Até, não, galera. Não pô, esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo. Ativa aí o sininho de notificação. Se não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Ajuda a gente a compartilhar um pouco mais essa visão para tirar as pessoas do sedentarismo. Não é isso, Alan? Perfeito. Tudo bem. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.